abrir agora então o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje. Plantão Médico Bandeirantes. Dez e 5, agora sim, conectado aqui em áudio e vídeo a nossa convidada. A gente vai abrir aqui então o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo a neuropsicóloga, doutora Luciana Xavier. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein? Bom, não estou ouvindo aqui a doutora. Não estou ouvindo a doutora Luciana Xavier aqui. A gente vai reconectar, então, a doutora Luciana Xavier. Não estou ouvindo aqui. A gente vai... Olá. Agora eu ouvi aqui um som de fundo, hein? Tudo bem? Opa, agora sim. Tudo bem, doutora? Como vai? Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Danilo. Prazer, muito obrigada. Agora sim, ouvindo perfeitamente a doutora Luciana Xavier, que é neuropsicóloga, para a gente falar, né, doutora, de um assunto super importante aí, prestar serviço aqui no Do Bom e do Melhor, que é sobre o Dia Nacional de Atenção à Dislexia, não é? Exato, isso mesmo. Transtorno aí de ordem específica, né? Com prejuízos na leitura e na escrita, e que é muito importante vocês abrirem esse espaço para que a gente fale sobre isso, porque nós temos muitas pessoas que não têm o diagnóstico, que podem sofrer aí uma vida inteira, né, com prejuízos importantes no campo da aprendizagem, e depois esses prejuízos, eles também se intensificam em relação à autoestima, autoconfiança da pessoa, é um dos maiores motivos de evasão escolar. Então eu agradeço muito vocês abrirem esse espaço para que a gente fale sobre isso e para que as crianças possam receber o diagnóstico precocemente e o tratamento precocemente. Então, começar do começo aqui, explicando direitinho aqui para o nosso ouvinte, para a gente entender tudo sobre esse assunto. O que é a dislexia? É um distúrbio, doutora? Exato, Danilo. Ela é considerada um transtorno, né? Não é considerada doença, como as pessoas falam. Ah, então dislexia não tem cura, então ela é uma doença. Não, ela é um transtorno, tá? Específico da aprendizagem, com prejuízos nas habilidades de leitura e escrita, tá? E ela é considerada um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ela é um transtorno neurobiológico. Ele acontece lá no cérebro. Há um prejuízo funcional, ou seja, um prejuízo no funcionamento deste cérebro, exatamente nas áreas cerebrais que são responsáveis pela leitura e escrita, pelo processamento desta leitura e escrita. A gente chama de decodificação. O indivíduo, ele vê as letras, tá? Ele escuta todos esses sons, mas ele tem dificuldade para processar isto. Então, você enxerga ali prejuízos muito evidentes, principalmente na idade escolar. Na hora de realmente ler, escrever, compreender o que está lendo e interpretar o que está lendo. Doutora, eu estava lendo um dado aqui que a dislexia é muito comum, né? E que varia de 5% a 17%, né, da população mundial, né? Mas 5% é uma coisa, 17% é outra, não é? Tem um dado mais preciso sobre a dislexia na população? Não, Danilo, a gente ainda gira em torno desses números, de uma prevalência de 5% a 15%, né? Ele recentemente foi atualizado, nós fomos até 17%. Em crianças em idade escolar. A prevalência em adultos, ela também está sendo modificada, porque ela está sendo recentemente
avaliada, né? Porque a gente não tinha muito esses dados nos adultos. Eles simplesmente fazem a evasão escolar, procuram aí subempregos, tá? Então a gente não tinha muito acesso a isso. Mas hoje a gente está pensando aí numa população adulta em torno de 4% de prevalência da dislexia. O Brasil acompanha esses dados mundiais? Brasil, sim, né? A gente sabe que nós não temos uma precisão tão grande assim. A gente geralmente caminha muito atrás dos dados que são obtidos nos Estados Unidos, mas a gente sabe que hoje a gente tem aí alguns estudos acontecendo e esses dados estão sendo incorporados nesses números mais atuais. A gente segue aqui prestando serviço no Do Bom e do Melhor, a doutora Luciana Xavier, neuropsicóloga, falando sobre dislexia, né? São várias as dúvidas, as perguntas aqui para a doutora. A gente vai repassar em instantes aqui mensagens que já chegam de áudio através do nosso WhatsApp, né? Que é o 11 99904 8756. No nosso chat do YouTube também, o ouvinte Bandeirantes pode acompanhar a doutora em vídeo também, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mas, doutora, ainda falando sobre a dislexia, ela, então, os primeiros sintomas ali, os sintomas, eles surgem na infância. Se não apareceu na infância, não é que vai surgir ali na fase adulta, com 30, 40, 50 anos, ou pode acontecer também, hein? Não, a dislexia, ela é de origem precoce, ela é de início precoce, tá? Os sintomas, eles têm que estar presentes na infância, e eles têm que estar presentes e frequentes na vida desse indivíduo por pelo menos 6 meses para a gente fazer o diagnóstico, tá? E outra coisa muito importante, a gente só pode fazer o diagnóstico de dislexia se os sintomas dessa pessoa não se explicarem melhor, por exemplo, por uma deficiência intelectual, um transtorno de atraso no desenvolvimento, um transtorno neurológico. Então, a gente precisa afastar isso, a pessoa não tem isso, então aí nós vamos realmente pesquisar a dislexia. Doutora, mas os sintomas, né, os que aparecem ali, que são mais nítidos, né? Você já falou sobre a dificuldade na leitura, não é? Mas eu sei que tem tipos de dislexia, né? A visual, a auditiva e a mista, né? Você poderia detalhar aqui para o nosso ouvinte, por gentileza, cada uma dessas, os tipos de dislexia? Sim. Nós temos a dislexia visual, onde a pessoa olha para as letras, mas ela não consegue processar estas imagens visuais e transferir isso para um papel. Então, são alunos que têm muita dificuldade em fazer cópias de livros, cópias da lousa, onde ela vê naquele formato e tem que transformar para cá, espelhar para cá, para o caderno. A dislexia de ordem visual são pessoas que têm muita dificuldade na organização visoespacial. São pessoas que têm dificuldades motoras, dificuldades com lateralidade direita e esquerda, podem escrever espelhado, né? Dificuldade para montar quebra-cabeça, dificuldade para fazer jogo de sombras, tudo que é visual é muito difícil para essas pessoas. A dislexia, que a gente chama de auditiva, orofonatória, ou seja, ela está relacionada a todo o processamento verbal desse indivíduo e expressão verbal. Então, de uma maneira assim, bem simples para a gente entender, é como se ele escutasse, mas ele não processasse aquilo que ele escutou. Então, ele não consegue fazer a compreensão e ele não consegue também passar isso para o papel. Então, por exemplo, elefante, são muitas letras. Ele pode passar da maneira que ele processa. Eante, efante. Né? Então, eles cometem muitos erros na escrita. Eles costumam escrever o que a gente chama de aglutinação. Eles escrevem tudo juntinho, sem dar o espaçamento. Né? Então, são crianças que você percebe dificuldades na soletração, no separar sílabas, em adquirir as competências de leitura e escrita, e mais do que isso, Danilo, são crianças que não automatizam. Sabe quando dá o clique e a criança automatiza e ela começa a fazer aquilo com fluência? Os disléxicos não fazem isso com fluência. Então, a leitura, ela é de soquinho, a escrita é com muitos erros. Tô te ouvindo aqui, doutora.
Tá. É muito importante que a gente identifique os sinais ainda na pré-escola. Ah, mas a dislexia, ela vai ser comumente diagnosticada na idade escolar, por conta da alfabetização. Correto. Mas os sinais, Danilo, os sintomas, eles já estão presentes na idade pré-escolar. Então, são crianças que têm dificuldades na coordenação motora, fina e grossa. São crianças que têm dificuldade, não têm muito interesse por livros, por letras, por leitura e escrita. Elas tentam se afastar dessas atividades. Então, geralmente, os pais trazem um relato assim: eu estranhei porque ele só queria brincar. Eu estranhei porque os mesmos jogos que a irmã gostava, ele não gostava. Eu estranhei quando ele colocava as peças do quebra-cabeça todas ao contrário, né? Então, são crianças que têm dificuldade também com a rota lexical ou com o rastreio visual. Você dá uma atividade escrita, um livro, ela não consegue fazer esse movimento aqui que a gente faz dos olhos, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, que a gente chama de rota lexical. Então, quando você observa, você vê que é uma criança que tem um olhar perdido quando bate num quadro, numa lousa, num livro. Ela tem um olhar circular, ela não consegue fazer essa organização. Tem dificuldade para aprender e reproduzir rimas e canções, isso é muito importante. Tem dificuldade, pode ter atraso na fala e linguagem. Então, atraso, falar errado, dificuldade com repetição, emissão de palavras erradas, omissão de letras. Então, esses são os sinais na pré-escola, Danilo. Olha, tem muitas mensagens de áudio aqui para a doutora Luciana Xavier, muitas dúvidas, a gente vai repassar tudo aqui em instantes, mas eu quero saber o seguinte: o acompanhamento dessa criança, principalmente aí na fase escolar, né, que essa criança está aprendendo a ler, escrever e já vai demonstrando, o professor mesmo na escola, os pais em casa já começam a perceber essas dificuldades, né, e esses erros ali também, né? Como que é feito o acompanhamento, né? Isso tem cura, tem tratamento, a pessoa ela vai conseguir reverter essa situação aí da leitura, tem remédio, com consulta, com exames, o que é? Como é o acompanhamento de uma pessoa disléxica? Excelente, Danilo, ótima pergunta. A gente não fala em cura, tá? Porque nós estamos falando num transtorno, nós não estamos falando de uma doença. Esse transtorno, vamos relembrar que ele é de ordem neurobiológica, ou seja, ele está lá no cérebro desse indivíduo. Então, não existe um comprometimento lesional, tá? Esse cérebro não está lesado, mas existe um comprometimento funcional, ou seja, um comprometimento no funcionamento de 3 grandes áreas cerebrais, de 3 grandes lobos cerebrais, que é a área TPO, temporo, parieto, occipital. Então, é uma área que está muito relacionada ao processamento verbal, à motricidade, toda a movimentação corporal e todo o processamento visual que é feito pelo lobo occipital. Quando a gente tem um comprometimento nessa área, nós já entendemos que há um rebaixamento no funcionamento dessa área. Então, qual é o tratamento? Aí é que entra o pulo do gato. Apesar dele não ter, né, como você colocou aí, cura, a pessoa ela não vai deixar de ser disléxica, a gente vai entrar com estimulação. Então, quanto mais precoce essa estimulação, esse tratamento, melhor. Ele acontece nas áreas de psicopedagogia, estimulação neurocognitiva, para a gente potencializar o funcionamento desse cérebro. Pode incluir sessões de fonoaudiologia, para a gente estimular o processamento da linguagem desse indivíduo. Então, quando você dá o estímulo correto, Danilo, quando você pode dar suporte a essas crianças, nós temos muitos casos de crianças que conseguem sim se escolarizar, terminar o ensino médio, fazer uma faculdade, porque a dislexia ela pode ser leve, moderada e grave. Então, os casos leves e moderados, nós temos aí com o tratamento uma grande chance de sucesso acadêmico. Nós temos como compensar as dificuldades desse indivíduo.
Hoje, então, com audiolivros, audiobooks, é muito mais fácil de você fazer compensações na vida desse indivíduo. Mas eu preciso de uma equipe multidisciplinar, eu preciso da participação da família e eu preciso da participação da escola. Aí é outro pulo do gato. Essa escola nos dando suporte, fazendo toda a adaptação que esse indivíduo precisa, fazendo todo um trabalho de inclusão, facilitando as informações para que ele as processe e realmente adquira estas informações. Porque quando a gente fala em aprendizagem, Danilo, nós estamos falando em aquisição de conteúdos. Quando eu pego para mim esses conteúdos, daí realmente eu aprendi. Então eu posso dar suporte para esse aluno, para ele adquirir os conteúdos da escola. Ô doutora, mas você sabe que eu estava vendo outro dia um vídeo, né? Já entrevistei aqui algumas vezes aqui na Rádio Bandeirantes o Pedro Cardoso, né? Que o público conhece pelo trabalho na Grande Família, né, o Agostinho Carrara. Ele divulgou um vídeo até incentivando, né, a campanha, o Dia Nacional Atenção à Dislexia, e ele disse, né, pelo menos para minha surpresa, que ele tem sim dislexia, e isso não impediu, por exemplo, né, de decorar textos, de até lançar e escrever livros, né. Ele tem um trabalho não só na televisão, no teatro, no cinema, não é? Então, pelo que eu entendi, tem os tipos de dislexia, que você já explicou aqui pra gente, visual, auditiva e mista, mas devem ter também graus do distúrbio, porque se o Pedro Cardoso consegue decorar texto para gravar uma série, ou mesmo tá ali no teatro exposto ali ao vivo, ele deve ter um grau diferente, ou não? Então, a gente precisa, por isso que eu te falei que o grande pulo do gato é a gente incluir família e escola. Porque quando esse indivíduo tem dificuldades, obviamente, Danilo, ele tem habilidades também, paralelamente às dificuldades dele. Então, hoje, o nosso trabalho é justamente dar luz às habilidades desses indivíduos. Então, são indivíduos que podem ter criatividade avantajada, são indivíduos com habilidades que podem ser talentos artísticos, como, por exemplo, o caso que você acabou de citar. E quando a dislexia é leve, com um tratamento, às vezes, com compensações medicamentosas também para as comorbidades. Então, por exemplo, nós podemos ter um disléxico que tem associado um déficit de atenção. Nós vamos medicar o déficit de atenção. Nós podemos ter um disléxico que já teve tanto sofrimento por conta da dislexia, que desenvolveu baixa autoestima, abriu portas aí, desenvolveu uma depressão, por exemplo. Nós vamos medicar a depressão. Um disléxico com um transtorno de ansiedade, vai ser medicada a ansiedade. Para a dislexia não existe remédio, existe estimulação. A pessoa precisa fazer terapias, tratamentos para estimular essas áreas cerebrais. E ele conseguir, assim, processar melhor aquilo que a gente falou que está em déficit, tá? Temos a dislexia moderada, então o leve ele tem um nível de suporte muito menor. O moderado ele já tem um nível de suporte, o comprometimento dele já é um pouquinho maior. E nós temos a dislexia grave. Nesse caso, nós temos comprometimentos bem severos. Isso está afetando muito a vida acadêmica da pessoa. Isso está afetando a vida de modo geral desta pessoa. Tá? Então, nesses casos, aí sim nós temos um comprometimento maior. Dá para caminhar entre os graus da dislexia? Dá. Eu já peguei muitos pacientes que chegam para mim na moderada e com o tratamento a gente consegue trazer esse indivíduo para dislexia leve. Bom? Doutor, atendendo aqui os nossos ouvintes, porque olha, não para de chegar a mensagem, né? E que bom que o ouvinte está participando, que a gente pode aqui, nesse bate-papo, com quem entende, né, do assunto, prestar serviço, né? E esclarecer tudo sobre a dislexia. O Pedro, no nosso chat do YouTube, pergunta o seguinte: a dislexia pode ser confundida com o autismo? Olha, Pedro, teoricamente não, né, meu querido? Porque a dislexia ela é um transtorno específico relacionado às habilidades acadêmicas de leitura e escrita, tá? Então, olha como a gente fecha o funil relacionado à leitura e escrita. Já no autismo,
né, que é a minha especialidade, a gente tem aí um transtorno com 3 grandes bases acometidas no funcionamento dessa pessoa. Então, nós temos um prejuízo na comunicação, um prejuízo no social, com a presença de comportamentos repetitivos e de interesse restrito, né, que são os hiperfocos, as estereotipias, a rigidez, a seletividade alimentar, associado com o transtorno na comunicação e nas habilidades sociais. Então, você vê que é algo que, assim, está completamente diferente da dislexia. Então, dislexia é um transtorno específico de aprendizagem, dentro da grade de transtorno do neurodesenvolvimento. Autismo também é um transtorno do neurodesenvolvimento, com atrasos, mas em outras áreas. Você vê que eu não falei sobre prejuízos na leitura e escrita. Então, são transtornos muito diferentes. Com TDAH também não, né? Com TDAH também não, porque o TDAH, ele pode ter aí tudo preservado na leitura, na escrita dele, no processamento verbal, no processamento visual, mas ele tem um predomínio de falta de atenção, ele pode ter associado ou não a hiperatividade, ele tem dificuldade na impulsividade, são indivíduos muito impulsivos, então não dá para a gente confundir dislexia com TDAH. A gente vai colocar aqui agora a participação em áudio também do ouvinte Bandeirantes, né? São várias as perguntas que chegam aqui. Vamos colocar a primeira, mas antes, o Antônio Lino de Itaquera. Já estou atento para acompanhar o seu programa. Newton Aires, Santista de São Vicente, sempre na escuta. A Denise Corrochano, uma amiga, me ligou agora. E só meu marido que ouviu o começo do programa. Ótimo tema, mas olha, viu, Denise, e a todos os outros ouvintes também, eu lembro que a entrevista na íntegra fica disponível no nosso YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E também tem gente que gosta, né, doutora, de podcast, só o áudio, né? Tá fazendo uma caminhada, tá no carro, não consegue ali acompanhar imagens. Fica também disponível no Spotify, no Deezer, no TuneIn, Apple Podcast, é só pesquisar, procurar por Do Bom e do Melhor. Terminando aqui a entrevista, já fica disponível lá a íntegra. Então, Denise, tá dado o recado, obrigado aí pela audiência. Vamos colocar a primeira mensagem de áudio aqui que chega para a doutora Luciana Xavier. Vamos ouvir. Olá, pessoal da Bandeirantes. Escuta, na realidade, eu queria saber se a dislexia é comumente diagnosticada como autismo, porque agora tudo é autismo, né? E se a pessoa tem alguma dificuldade, é autismo, autista. Eu queria saber se tem alguma relação, correlação. Um abraço. É Sérgio Gonçalves, aqui de São Vicente. Ô Sérgio, acabamos de responder essa pergunta aqui, mas tem algum complemento que você queira fazer, doutora? Não. A gente agradeço a sua pergunta, Sérgio. Muito bom você ter mandado. Eu peguei uma parte dela, Danilo, que eu queria destacar. Sérgio, não, nem tudo é autismo, né? Vamos tomar muito cuidado aí com essa frase. Hoje tudo é autismo está na moda. Não, autismo, nós temos os critérios diagnósticos, nós somos baseados no Manual de Estatística dos Transtornos Mentais, que se chama DSM-5. Ele é usado mundialmente, ou seja, esse é o guia, o grande mapa, é o livro, a Bíblia, que nos ampara para fazer os diagnósticos de autismo. Então, nós precisamos que os indivíduos tenham a apresentação de características, de sintomas que preencham os critérios diagnósticos. Então, é como um copinho, Sérgio, que a gente vai colocando ali todos os sinais, as características que a pessoa apresenta. E se ela pontuar para autismo, nós vamos fechar o diagnóstico dela em autismo. Então, não é que hoje tudo é autismo, é que eu pude acompanhar aí essa evolução. Eu tenho 27 anos de formada e hoje eu posso dizer que nós temos testes, baterias, condições melhores de fazer o diagnóstico de autismo e canais maravilhosos como esse e outros que já me abriram na imprensa, para que o próprio Instagram, eu tenho um canal no Instagram, Neuropsicolux, com um X no final de Lu Xavier, Neuropsicolux, onde eu falo todos os dias sobre isso, para que a gente possa conscientizar a população,
para que a gente possa informar, dar o diagnóstico para as pessoas que realmente precisam se sentirem incluídas, pertencentes na nossa sociedade e para que elas possam se beneficiar dos tratamentos que hoje a gente tem disponível. Então, não é que autismo está na moda. Hoje nós temos mais condições de fazer o diagnóstico. Milton Goya também está aqui na nossa escuta, participando do chat do YouTube. A Maria Fátima, Edilene Soares, excelente entrevista com a doutora Luciana Xavier. O Hélio Aldevino diz o seguinte, doutora: meu irmão, quando pequeno, tinha dislexia, ficava em sala separada na escola. Hoje ele tem esclerose lateral amiotrófica. Há alguma relação com a dislexia ou não? Olha, a gente não pode afirmar isso, tá? Mas eu precisaria aí fazer um raciocínio clínico e vou deixar aqui o começo desse raciocínio para vocês. Se nós temos um comprometimento funcional nesse cérebro, né, nós temos aí um cérebro com uma origem neurobiológica desse comprometimento, ou seja, ele se desenvolveu desta forma, tá? Ele nasceu desta forma. E já a doença que o irmão dele tem associada hoje em dia, ela é uma doença de fundo neurodegenerativo, ou seja, ela é progressiva e ela vai degenerando este cérebro, tá? Então, não acho que exista aí uma relação, e não é que ele tinha, né, dislexia na infância, ele é um disléxico, ele tem a dislexia e hoje tem associado essa condição, tá? Então, lembrando, a criança, ela apresenta sinais muito claros, principalmente na idade escolar, quando está na época da alfabetização, de dificuldades nesta leitura, escrita, aquisição e automatização deste processo. Aldélia Vila está ouvindo. Nada tem a ver com autismo. Te interrompi, doutora? Não, que nada tem a ver com autismo, então. Então, você vê que são características, critérios diagnósticos muito diferentes. A Aldélia Viro também está acompanhando a gente em Ribeirão Pires, a Loreta Bellini no bairro de Santana, e tem muitas mensagens de áudio. Olha, vamos ver se dá tempo da gente atender todos os ouvintes aqui. Tem mais uma aqui que a Maria Eugênia Cotait, que está hoje na coordenação de estúdio, separou aqui pra gente. Vamos ouvir. Bom dia, Danilo. Bom dia, amigos da Bandeirantes. Doutora, meu filho foi detectado com a doença quando estava no 4º ano do ensino fundamental. A professora detectou. Como a escola não tinha psicopedagoga, eu tive que pagar sessões com a psicopedagoga. Ele melhorou bastante. Atualmente ele já trabalha, chegou a fazer, fez faculdade de TI, Tecnologia da Informação. Se não fosse isso, ele não teria melhorado, ter passado pela psicopedagoga. Vivaldo de Santos, litoral de São Paulo. Tá aí importante o relato do nosso ouvinte, né, doutora? Muito importante, Cláudio. Obrigada pela sua contribuição, deixando aí bem claro para as pessoas que o diagnóstico correto, então essa pessoa não passar a vida inteirinha sem o diagnóstico ou com diagnósticos errados, né? Então, o diagnóstico correto e o acesso ao tratamento, você veja a diferença que fez na qualidade de vida do seu filho. Hoje ele está formado, trabalhando, ou seja, ele está incluído na sociedade. Então, isso é muito importante. Por isso que é muito legal a gente falar sobre o assunto e conscientizar outras famílias. Ah, terapia é besteira. Ah, isso daí vai passar com o tempo. Não, não vai passar com o tempo e as terapias não são besteira. É extremamente necessário. Olhem para o futuro e pensem na qualidade de vida dessas crianças lá na frente, quando elas estiverem no mercado de trabalho, quando elas estiverem qualificadas, formadas. Isso é muito importante. A Nelly Melo também está aqui na nossa audiência, Vivaldo Junqueira, ótima entrevista, tema atual, a Keila terapeuta também aqui na audiência, na escuta, a Toninha Escatena, um beijo para Toninha Escatena, o Ademir São Paulino, Ademir Antunes também está gostando aqui, depois ele está pedindo o contato da doutora, a gente vai passar aqui as redes sociais, Instagram, YouTube, tudo que a doutora tem feito aí, que é muito bacana de acompanhar. Matos Filho também mandou mensagem aqui, um bom dia. A Fátima Aquino do Nascimento pergunta se confundir direita com esquerda pode ser um indicativo aí que a pessoa tenha dislexia, doutora?
Só confundir direita com esquerda, não. Aí vamos averiguar, Fátima, se ele tem outros prejuízos na hora de fazer leitura, se ele omite sílabas, se ele lê de soquinho, se ele não consegue compreender no final do que ele leu, o que ele estava lendo, né? Se ele não consegue reproduzir o que ele acabou de ler. Então, fulaninho, o que você acabou de ler? Ah, não sei, não entendi. O que a professora está pedindo aqui nesse enunciado? Ah, eu não consegui entender. Então, vamos ver se ele tem dificuldades motoras, além de direita e escrita, se ele tem dificuldades na organização visoespacial, né? Então, a gente vai olhar aí outras coisas. Por exemplo, pode ter dificuldade para procurar coisas no mapa, dificuldade com dicionários. Então, a gente vai olhar em outras dificuldades. Só direita e esquerda não dá para fechar diagnóstico de dislexia, tá bom, Fátima? Recebi também uma mensagem aqui do Henrique no nosso chat do YouTube. Olha, uma pergunta interessante mesmo. Dislexia não pode ser melhorada com um ensino detalhado da língua portuguesa, mas daí lá atrás, não sei se o ouvinte pegou, você já explicou que também são outros fatores também que acabam aí levando ao diagnóstico de dislexia, né? Mas com relação aqui ao ensino, isso tem alguma influência, doutora? Eu vou fazer aqui uma analogia para a gente poder entender e responder essa pergunta. Vamos brincar um pouquinho. Imagina que eu vou preencher uma lousa inteirinha para vocês com letras, com aquelas imagens da cultura japonesa, tá? Então, vou colocar a lousa inteirinha lá para vocês. E aí eu vou detalhar isso, vou separar, vou detalhar, vou fazer o máximo, vou esmiuçar esse assunto. Isso vai facilitar para vocês fazerem a compreensão dessa lousa? Não. Então, quando eu não consigo processar, decodificar, interpretar aqueles sinais, mesmo detalhando, não vai me facilitar. Por quê? Porque o meu cérebro não está conseguindo fazer essa decodificação. Então, quando eu entendo que BA é ba, LA é lá, eu associo esses grafemas a esses fonemas, aí isto faz sentido para mim. Então, enquanto eu não fizer essa associação, mesmo detalhando, não vai adiantar. Mais perguntas e dúvidas aqui agora chegando por áudio. Vamos lá, vamos atender aqui o nosso ouvinte que está interessado no tema. Que bom que a doutora está aqui com a gente para poder esclarecer tudo. Rodou aqui. Bom dia, Danilo. Aqui é o Adriano de Guarulhos. Então me esclarece uma dúvida com a doutora, por gentileza. Eu ouço falar que todos esses problemas que as crianças têm, desde autismo, dislexia, qualquer outro tipo de atraso mental, o ideal é colocar a criança estudando junto com todas as crianças, normais, não normais, a inclusão. E pelo que a professora falou, as crianças, no caso da dislexia, elas precisam de um certo tratamento mais direcionado para elas, com mais qualidade, com mais competência. Então, percebo, pelo que ela falou, que é melhor uma escola especializada para esse tipo de pessoa. A separação dessas crianças, então, no caso, e dando um tratamento especial para elas. Por favor, esclareça isso para a gente. Um abraço, programa muito bom. Maravilha, pergunta super importante, séria, né? Considero um assunto extremamente sério. Olha, Sérgio, elas precisam sim de um suporte, elas podem precisar de um currículo adaptado, elas podem necessitar de um acompanhante ali junto com elas, né? De um assistente para a aprendizagem delas, mas junto com as outras crianças, né? Então, nós não fazemos essa distinção entre crianças normais e crianças anormais. Somos todos normais ou anormais, aí depende do ponto de vista que a gente vai olhar para isso. Mas eu posso dizer que o disléxico, ele tem um funcionamento do cérebro diferente, é um cérebro atípico. Então, ele pode precisar, sim, de um suporte maior para que ele aprenda e adquira esses conteúdos da escola, para que ele tenha eficiência, né? Mas dentro ali do sistema educacional regular, junto com as outras crianças, que também podem ter as suas atipicidades. Ali na sala de aula pode ter um TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, podem ter crianças autistas, podem ter crianças com habilidades muito superior à média,
que são os superdotados. E lá do outro lado, podem ter as crianças com habilidades muito abaixo da média, que são os nossos deficientes intelectuais. Então, hoje nós temos salas muito neurodiversas, né? E tá tudo bem, a gente só precisa dar um nível de suporte que cada um precisa. Seguimos aqui prestando serviço com a doutora Luciana Xavier, neuropsicóloga, falando sobre dislexia. Vamos tentar atender aqui todos os nossos ouvintes, mandar um abraço aqui para a dona Dalci, que deu um susto, está se recuperando, está aqui acompanhando também aqui com a gente o programa. A Nabira do Guarujá tem a seguinte pergunta, doutora: sobre essa questão, com tantos transtornos, há algum potencial que só encontramos numa pessoa com dislexia? Ah, sim, lembra que eu falei no começo? Eles podem ser indivíduos extremamente criativos, como eles têm aí uma percepção, um processamento diferenciado, eles olham fora da caixa, né? Então, eles podem ser criativos, podem ter habilidades artísticas, talentos artísticos, podem ter mais facilidade, por exemplo, com música, com outras questões que não sejam relacionadas à leitura e escrita. Tá? São pessoas que podem ter aí facilidade, por exemplo, como o ouvinte acabou de colocar, o filho dele se formou em computação. Então, a gente precisa sempre pensar e dar luz, dar atenção às habilidades desses indivíduos. A vida, toda a nossa parte de cognição, de inteligência, de resolução para a vida, ela não se restringe só à leitura e escrita. É muito mais do que isso. Mais uma, dá tempo de mais uma aqui, vamos lá, vamos ouvir aqui. Bom dia, meu nome é Cirlei Valcante, aqui de Itanhaém. Tenho uma filha hoje com 32 anos, que por volta dos 7, 8 anos foi diagnosticada com dislexia. Na época não sabia o que era. Ela tinha muitos sintomas, mas não todos. Então foi descartada a dislexia. E com a ajuda da professora e da psicopedagoga, ela superou as suas dificuldades e hoje ela é psicóloga. Ah, que coisa mais linda! Adorei saber disso. Você vê como a gente precisa ter o diagnóstico correto? Então, por exemplo, são crianças que a gente recebe e que podem vir até com rótulos tão errôneos, Danilo, do tipo, ela é preguiçosa, ela não se interessa pela escola, ela não lê, ela não escreve, ela é muito indisciplinada, ela nunca traz as tarefas feitas. E são crianças que, na verdade, têm dificuldade. E quando elas podem receber o diagnóstico correto, é uma libertação. Porque, então, assim, eu não sou malandra, né? Eu não sou esquecida, eu não sou indisciplinada, eu sou disléxica, né? E aí elas podem se desenvolver muito bem, descobrir os talentos delas, as habilidades, e aí, como essa ouvinte colocou, a filha dela hoje está trabalhando, é psicóloga, tem a formação dela, e a dislexia não está atrapalhando a vida dela. Dá tempo de mais uma aqui, doutora, para a gente encerrar aqui. O Alexandre Galvão, da Zona Sul de São Paulo, o Glauber Gleidson Pérez, de Pindamonhangaba, o Ricardo, de Santa Catarina, eu acho que é o Ricardo Schindenberger, se não for, me perdoe, mas também deixo um abraço aqui para o Ricardo, final de telefone 1463, que está aqui na nossa escuta. Para encerrar mesmo, doutora, é a pergunta do Alexandre Galvão e também pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho, da Salete. A rede pública de saúde atualmente conta com uma política de profissionais especializados para atender as crianças carentes, as pessoas que têm dislexia, que têm problemas aí no ensino. A rede pública está agora com esse atendimento, doutora? Olha, a gente ainda está muito, mas muito longe mesmo do ideal, tá, Danilo? Mas nós estamos caminhando para isso. Então, assim como eu, temos outros profissionais que falam sobre o assunto, que palestram, que escrevem livros, e a gente está começando a capacitar cada vez mais pessoas para que elas possam estar prontas para as neurodiversidades. Né? Então nós temos aí dislexia, descalculia, a gente pode fazer um outro bate-papo sobre isso, que são as dificuldades com os números, com os cálculos numéricos.
Nós temos os transtornos relacionados ao déficit de atenção e hiperatividade, o próprio autismo, como eu disse, a superdotação, a deficiência intelectual. Então, hoje, nós temos que capacitar ainda mais esses professores, que talvez estejam ainda formados para um ensino formal, com uma classe típica, né, com alunos que aprendem sempre da mesma maneira. E hoje a gente sabe que os indivíduos não aprendem todos da mesma maneira. Então, a gente ainda está muito longe dessa capacitação, principalmente na rede pública, mas na rede particular também, tá? Então, não se iludam que, porque é uma escola particular. Não, precisamos capacitar a todos. É um trabalho de formiguinha ainda nesse nosso Brasilzão, mas que a gente já está caminhando, mas muito longe do ideal. Olha, doutora, antes da gente encerrar, eu quero passar os seus contatos para os nossos ouvintes que ficaram muito interessados aí no tratamento, no acompanhamento, nas dicas e através das suas redes sociais, do Instagram e do YouTube, que você realiza lives, abre para perguntas ali de todo mundo, não é? Todo mundo pode participar. Então, o Instagram que eu tenho aqui é Neuropsicolux. Lux, L-U-X. Então, repetindo, Neuropsicolux, L-U-X. E lá também tem o link que redireciona para o seu canal do YouTube, que é o mesmo, doutora? É o mesmo, exatamente, Danilo. Então tá aí, tá feito o convite para o nosso ouvinte seguir, porque é por lá que a doutora... Você é de Santo André, doutora? Eu sou de Santo André, então eu tenho clínica aqui em Santo André e uma clínica em São Paulo, lá na Vila Leopoldina. Ah, muito bom. Então é por lá, pelas redes sociais, que o ouvinte vai continuar, né? Claro que a gente não consegue aqui em uma hora abranger tudo, né? Explicar tudo e atender todos os nossos ouvintes, mas por lá a doutora está sempre realizando lives, conversando aqui, tirando as dúvidas. Neuropsicolux. Doutora, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes nesse sábado, viu? Obrigada, viu? Obrigada pela porta aberta, pelo canal. Eu fico muito agradecida da gente poder informar, levar isso para a população. O rádio tem um alcance aí maravilhoso, e é disso que a gente precisa, Danilo, que nos abra um espaço para que a gente fale sobre isso, para que esses indivíduos se sintam cada vez mais pertencentes. Porque aí nós temos autoestimas no lugar, autoconfiança, e temos indivíduos capacitados, incluídos realmente na sociedade. Danilo, muito obrigada. Eu que agradeço. Lembrando, então, ouvinte, que a live, a entrevista na íntegra, fica no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e também, quem preferir, podcast, e Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast, só digitar do bom e do melhor. Doutora, um beijo, obrigado pela atenção. Obrigada, pessoal. Até mais. Bom sábado. Rádio Bandeirantes.